Pega aí a sua Bíblia, abre conosco no livro de Neemias. Neemias, capítulo de número 2, versículo 20. Neemias, capítulo de número 2, versículo 20. Amém? Glória a Deus. Neemias, capítulo de número 2, versículo 20. Mesmo aí na sua casa, preciso lembrá-lo que nós estamos em um culto. Amém, irmãos? Agora não é hora de comer pipoca, não é hora de beber refrigerante. Então você vai ficar em espírito de adoração e junto conosco, participar desse culto. E esse culto vai ser algo poderoso sobre a sua vida. Nessa noite eu vou estar falando sobre coragem e integridade para vencer a crise. Amém? Em tempos de crise nós precisamos disso, coragem e integridade. E eu peguei um personagem muito histórico da Bíblia, um personagem muito inspirador, que é a vida de Neemias. Quero falar um pouquinho aqui hoje, quero lançar propósito, até o final dessa live, vou lançar um propósito nessa noite, na verdade são 2 propósitos, e eu tenho certeza que o Espírito de Deus vai nos conduzir para viver uma semana sobrenatural, e a graça, a misericórdia de Deus vai alcançar a nossa casa. Amém? Neemias capítulo 2, versículo 20. Neemias capítulo 2, verso 20. Você vai encontrar ali 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Crônica, vai chegar a Neemias. Amém? Vamos lá? Tranquilo? Eu respondi, versículo 20. O Deus do céu nos fará prosperar. Na versão NVI vazio, o Deus do céu nos dará sucesso. Nós somos servo dele e vamos começar a construir. Mas vocês não podem ser donos de nenhuma propriedade em Jerusalém. Não tem nenhum direito de cidadão e não tem nenhuma parte das tradições religiosas do povo de Israel. Amém? Eu quero me deter mais nessa primeira parte. O nosso Deus nos fará prosperar, nos dará sucesso, porque somos servos deles e por isso vamos começar a construir. Feche os teus olhos aí na sua sala, aonde você está, feche os teus olhos, olha ao Senhor agora. O Senhor vai desafiar você muito essa noite. Que o seu coração esteja aberto, que o teu espírito esteja preparado, que sua mente esteja mesmo, voltado para aquilo que Deus deseja fazer no nosso meio. Pai, em nome de Jesus, eu oro a Ti, Deus, ó Pai, te louvando, te agradecendo, Deus, ó Pai, pela vida, Pai, de cada um dos irmãos, ó Pai, que tem servido aqui, Senhor Deus, conosco nesses dias, ó Pai, de live, Deus, nesse dia de transmissão ao vivo, ó Pai, cada irmão, ó Pai, que tenha, Deus, ó Pai, servido ao Senhor nas suas casas, Pai, nos acompanhando, Deus, de cada irmão, ó Pai, que está, Deus, ó Pai, agora fora do estado, fora, Deus, deste país, mas que está nos acompanhando, Deus, que o Senhor possa alcançar, Deus, porque o Senhor, Pai, é onipresente, onisciente, ó Pai, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor, Pai, está presente em todos os lugares, ó Pai, e Deus, que o Senhor possa adentrar agora para essa casa, essa família, Deus, levando saúde, levando proteção, ó Pai, levando, Deus, ó Pai, a graça e a misericórdia do Senhor, Pai, e enchendo este lado a Tua presença, que neste momento, Deus, ó Pai, o Senhor venha tomar todos nós, ó Deus, ó Pai, com a Tua presença, Deus, e nos levar, Deus, ó Pai, a um lugar, Deus, daqueles que são íntimos Teu. Pai, nós oramos, ó Pai, e te pedimos, Senhor Deus, fale conosco, que a Tua palavra seja, Pai, ministrada ao nosso coração, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém, querido? Eu quero hoje, essa noite, falar com você a este respeito sobre integridade e coragem para mudar a história da nossa vida. Então eu peguei aqui um tema muito, vamos dizer assim, desafiador, uma história desafiadora, que é a história de Neemias, que estava ali servindo ao rei, estava ali vivendo bem, tranquilo, mas quando ele fica sabendo, da tragédia, que estava a sua terra natal, Jerusalém, como estavam os seus irmãos sofrendo, como estava em ruína tudo que estava acontecendo, ele decide sair da sua zona de conforto, e ele decide, a partir para cima e mudar a história, de Israel através da sua coragem,
da sua integridade, da sua ousadia e da sua confiança em Deus. Sabe, e pela sua integridade, coragem, a história de Neemias, né, ela traz grandes lições para nós cristãos nos dias de hoje. Principalmente porque o tempo presente que nós estamos vivendo, nós precisamos ter essa coragem, essa ousadia e ter integridade em tudo que nós vamos fazer. E cabe a cada um de nós aprender as lições de cada dia. Todos os dias nós estamos aprendendo. Se for analisar, sabe, nesses últimos 30 dias, nós estamos aprendendo a valorizar muitas coisas. Valorizar a nossa casa, a nossa família, valorizar os nossos filhos, valorizar a questão da saúde, valorizar o trabalho que nós temos, porque muitas vezes pessoas foram para o trabalho murmurando e agora, na iminência de ficar sem um trabalho, estão apreensivos. Nós estamos aprendendo a valorizar, sabe, a comunhão da igreja, o quanto faz falta estar junto, irmãos. E às vezes a gente até brincamos, eu estou até com saudade quando o pastor falava, fala amém para o seu irmão, abraça o irmão que está do seu lado. É agora, né, há alguns que não gostaram, agora está com saudade. Então é um tempo de nós aprendermos, é um tempo de nós crescermos junto. Então nós vamos aprender aqui com Neemias, primeiramente que antes de qualquer coisa nós devemos temer a Deus e nos humilhar na sua presença. Sabe, nós aprendemos com Neemias que não devemos ouvir vozes estranhas, nós precisamos escutar somente a voz de Deus falando no nosso coração. Neemias é um exemplo de pessoa, sabe, que ele confia em Deus e ele não foge em momento algum da batalha, ele vai para cima mesmo, sabe, ele também sempre esteve presente, sabe, no propósito de Deus, na missão de Deus, até o fim. Ele não negou, sabe, vamos dizer assim, nenhum seu esforço, ele não se poupou, ele deixou se gastar em favor do propósito, em favor do reino de Deus. E ao tomar conhecimento da situação, Neemias chega até ele, então, o conhecimento, né, um conhecido, até ele falando a respeito de Jerusalém. E ele pergunta, como que está a nossa Jerusalém? Como está a nossa terra natal? Então, o relato era muito triste. Ele fala que os sepulcros foram invadidos. Ele começa a falar a tragédia que estava em Jerusalém. Os muros estavam caídos, a terra estava em ruína, o povo estava cativo e não havia sobrado nada. O povo estava sofrendo, os poucos que estavam lá. E ao tomar conhecimento da situação do seu povo em Jerusalém, sabe, Neemias, ele sentiu-se incomodado. E a Bíblia diz que ele se pôs a orar, ele chorou, e ele buscou jejuar, sabe, e alguns dias ele ficou triste, ele foi para os pés do Senhor, ele rogou o Senhor, sabe, ele jejuou o Senhor, até o Senhor trazer uma direção para ele. A Bíblia diz que a sua oração, ela foi regada, sabe, com abundante lágrima. A sua oração, sabe, ela foi acompanhada de jejum, de lamento, de adoração e principalmente de confissão. Ele sabia que o povo havia pecado contra Deus. E o pecado tem as suas consequências. É um exemplo de como homem de Deus ele deve se proceder em momentos de crise. A primeira, sabe, ação nossa, nós devemos, orar. Nós devemos nos humilhar diante de Deus. Nós devemos, sabe, colocar a nossa vida aos cuidados de Deus. Neemias, ele orou mais ou menos 4 meses antes de dirigir-se ao rei. Antes de pedir qualquer coisa, antes de entrar em ação. Ele orou 4 meses. Triste, 4 meses, jejuando, 4 meses, buscando uma direção. 4 meses, sabe, ali, lamentando o que estava acontecendo. A oração é a chave que abre as portas do céu. A oração é a maneira com qual você se conecta com Deus. E Deus se conecta com você. Quando você está orando, você está expressando a Deus o seu nível de fé, a sua intimidade com Ele. E é interessante que Neemias não confiava na sua capacidade, na sua habilidade diplomática, porque ele estava diante de homens poderosos, ele estava diante do rei todos os dias. Ele não confiou, sabe, na sua posição, mas ele voltou o seu coração inteiramente para confiar em Deus. A sua confiança estava no Todo-Poderoso, a sua confiança, sabe, estava naquele que tem o poder de responder às nossas orações. E é interessante que quando nós vamos aprofundando, sabe, na história de Neemias, nós vamos tendo grandes lições, mas eu não posso falar todas essa noite, eu quero apenas me reter em algumas. Porque hoje, sabe, querido,
Deus vai levantar homens e mulheres como Neemias, sabe? Disposto a executar o propósito de Deus nessa terra, disposto, sabe, a fazer a vontade de Deus no meio dessa crise, disposto mesmo a aprender, sabe, a ser 100% dependente de Deus, sabe, homens e mulheres de oração, e que têm iniciativa para ajudar a restaurar aquilo que foi derrubado, restaurar, sabe, a vida moral, a vida espiritual da nossa gente. Nós precisamos de pessoas que entendam, sabe, que o que está acontecendo no nosso meio não é para destruir o povo de Deus, é para alinhar este povo de Deus a um propósito maior, é para, sabe, você consertar a sua vida, é para você voltar e falar assim: Deus, olha, eu tenho toda a habilidade, eu tenho os recursos, Senhor Deus, eu tenho conhecimento, Deus, eu tenho influência, mas eu decido confiar somente no Senhor, que tem o poder de responder as minhas orações. É interessante que homens, sabe, eles se perdem em meio ao sucesso, à fama. Quando a Bíblia diz que ele se dispôs a jejuar, o jejum, irmãos, é um chamado à humilhação, é um chamado a quebrantamento, é um chamado à santificação, é um chamado ao arrependimento. Neemias, ele se dispõe a jejuar. E nós precisamos entender o propósito do jejum. Jesus, ao ser batizado no início do seu ministério, a Bíblia diz que ele sai das águas do batismo e ele fica cheio do Espírito Santo. Mas logo após, ele é levado pelo Espírito para ser tentado no deserto. E quando, depois de ele ter jejuado 40 dias, 40 noites, sem comer pão, apenas à base de água, Satanás vem para tentá-lo. E ali, sob o poder do Espírito e da palavra, ele vence Satanás. Quando nós batizamos nas águas, nós somos cheios do Espírito. Mas quando nós nos consagramos a Deus através do jejum, nós somos cheios do poder do Espírito. Ser cheio do Espírito nos dá legalidade para ter intimidade com o Pai. Ser cheio do poder do Espírito nos dá autoridade para fazer a vontade do Pai. Nós precisamos entender, sabe, que esses são dias de nós estarmos cheios do poder do Espírito. Porque é tempo de nós reconstruir o que Satanás tem tentado derrubar. Vamos juntos aprender e aplicar em nossas vidas o que Neemias fez pelo povo de Jerusalém. Eu quero aqui que você, sabe, abra agora o seu coração. Se você tem a oportunidade, pegue aí um papel, um lápis, uma caneta. Pegue aí a parte da sua Bíblia, anote alguma coisa. Tenta, sabe, vamos dizer, absorver alguma coisa, porque Deus, ele tem algo para nos esclarecer. Ei, querido, o medo não pode tomar conta do seu coração nesse momento. A ansiedade precisa ser vencida em nome de Jesus. Nós vamos lançar no Senhor todo o nosso medo, toda a nossa ansiedade, todas as nossas dúvidas, e Ele vai nos sustentar pela destra das tuas mãos. Eu creio nisso. Amém, querido? Então vamos lá. Primeiro, o que nós aprendemos com Neemias? Diante de uma crise que está vivendo no seu país, 150 anos, o país está vivendo uma tragédia, uma crise e ninguém faz nada. Neemias está lá do outro lado, trabalhando para um rei bem sucedido, e ele resolve abrir mão de tudo para ajudar o seu povo. Ele, antes de qualquer coisa, ele jejuma, ele ora, ele adora ao Senhor, ele se entrega a Deus. Antes de qualquer coisa. E nesse momento o Senhor começa a falar com ele. E quando o Senhor fala com ele, ele então toma a decisão de ir até o rei e pedir rei cartas para que ele pudesse ajudar aquele povo. E é isso que nós precisamos, irmãos. Nós estamos na direção de Deus. Deus vai falar com você a respeito do seu trabalho. Deus vai falar com você a respeito do seu casamento. Deus vai falar com você a respeito da sua família. Deus vai falar com você a respeito da crise política, da crise econômica. Deus vai falar com você nesses dias e vai te dar direção. Mas o que Deus quer que você tenha coragem e integridade. Ser íntegro até o fim para enfrentar essa crise. Amém? Primeira coisa que nós aprendemos que então com Neemias é que ele usou a fé para vencer. Ele que diz, o Deus do céu, é o Deus do céu que nos fará prosperar. É o Deus do céu que nos fará ter sucesso. É o Deus do céu que vai nos fazer vencer.
A primeira, atitude de Neemias quando ele é indagado, quando ele chega em Jerusalém, é declarar que aquela causa que ele estava ali para, aquela missão que ele estava ali para realizar, havia sido, uma direção de Deus. E Deus o faria prosperar. Preste bem atenção, irmãos. Antes de começar a agir em qualquer negócio, antes de começar a agir em qualquer propósito, nós precisamos aqui aprender com Neemias. Aprender, adorar a Deus, interceder a Deus. Aprender, fazer confissão dos nossos pecados para Deus, jejuar, buscar intimidade com o Pai. Muitas pessoas estão agindo da sua maneira, da sua forma, querem dar um jeito, acham que tem a melhor ideia. O jejum é uma situação de humilhação, porque nós precisamos, descer lá nas mãos do Senhor. E falar: Senhor Deus, eu dependo 100% do Senhor. Tudo que está acontecendo aí, Deus, é verídico, os fatos comprovam, mas eu creio que é o Senhor que guarda a minha vida, o Senhor que guarda os meus filhos, o Senhor que guarda a minha casa, o Senhor que guarda o meu sustento a cada dia. Nós precisamos nos humilhar na mão de Deus, assim como Neemias fez. Neemias não iniciou a sua ação de reconstrução pedindo nada para Deus, ele começou se humilhando, ele iniciou orando, jejuando, adorando, confessando. Antes de começar a agir, ou iniciar qualquer projeto, entre no lugar secreto da adoração, comece a adorar o Senhor, porque quando você adora o Senhor, você tem acesso ao coração do Pai. Quando você começa a quebrantar, você tem acesso à vontade de Deus. Eu e você, nós como filhos de Deus, nós precisamos lançar toda a nossa ansiedade, toda a nossa dúvida diante de Deus. Muitas pessoas estão em busca de status, estão em busca de reconhecimento, estão em busca, vamos dizer assim, da fama, do dinheiro. E poucas pessoas, de fato e de verdade, estão em busca, de conhecer a Deus e fazer o nome dele conhecido. Quando você conhece quem é seu Deus, você vai entender que Ele tem o controle de todas as coisas, inclusive das crises que se instalam no nosso meio. Ele tem o controle. Ele tinha o controle dos leões, lá na cova dos leões, quando Daniel estava lá. Ele tinha o controle da fornalha de chama ardente. Ele era o quarto homem da fornalha. Ele tinha o controle quando o povo de Israel estava ali sendo humilhado por Golias. E ali aparece um jovem chamado Davi para vencer aquele gigante. Ele tem o controle de toda a situação. Ele tinha o controle quando Paulo e Silas estavam numa mini quarentena, presos lá no poço, lá no lugar mais profundo da prisão. E ali eles começam a orar e adorar. E a prisão começa a estremecer, os grilhões se abrem. E Paulo e Silas, aquela noite, viram a glória do Senhor. Ele tem o controle. Ele tem o controle de todas as crises. Ele tem o controle quando você está sofrendo. Ele tem o controle quando você está doente. Ele tem o controle quando as portas se fecham. Ele continua no controle. Basta cada um de nós, deixar a nossa vida diante de Deus. Não é hora de indagar. E agora, Senhor? É hora de nos humilhar. É hora de nos voltar para o Senhor com jejum, com oração, irmãos, e entender que Ele está no controle. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo os seus propósitos. Todas as coisas significa que todas, tanto bom quanto ruim, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, aprenda a confiar em Deus. A sua confiança revela a sua fé. E a sua fé, ela vai trazer, irmãos, obras que você nunca imaginaria que era capaz de fazer. Amém, querido? Então, aprenda isso. Provérbios 24:10. A Bíblia nos ensina que se no dia da angústia, se no dia da aflição, se no dia da crise, você se demonstrar frouxo, se você se demonstrar fraco, a tua força diminuirá, a tua força será pequena. Provérbios 24:10 está escrito: olha, se demonstrar frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Se demonstrar frouxo, fraco, no dia da angústia, no dia da crise,
a sua força será diminuída. Irmãos, sabe por que as pessoas tentam implantar o caos o tempo todo? Porque quanto mais você ouve as más notícias, mais medo você tem. E o medo é um sentimento que paralisa. Por isso que nós precisamos anunciar, semear boas novas. Não negando os fatos, não, pelo contrário. Mas crendo que acima dos fatos há um Deus Todo-Poderoso que pode nos guardar e proteger contra todo o mal. Amém ou não amém? Segunda coisa, querido, sabe, Neemias ele teve disposição para agir e trabalhar. Disposição para agir e trabalhar. É interessante que, para você entender como que Neemias pega aquela cidade toda destruída, os muros caídos, as portas principais de Jerusalém estavam caídas. Então Neemias começa a andar ali. A Bíblia diz que ele não chegou, começou a agir não. Ele começou a andar e durante 3 dias ele saía de noite, olhava para um lado, olhava para o outro, o que precisava ser mudado, o que precisava ali ser feito, caladinho ele, mas alguns que da sua confiança, não falou nada para ninguém, e ele começou a planejar como que seria. Mas nós não estamos falando de uma cidade pequena, nós estamos falando de algo muito grande. Só a extensão, sabe, do muro era quase 2 quilômetros. A largura tinha 1 metro de largura, o muro. A altura mais ou menos 6 metros de altura. E Neemias, ele começou então a olhar aquilo ali, tudo destruído, sabe, cheio de monte. Ele chega a dizer, olha, teve um certo momento que ele está andando sobre o seu jumento, ele teve que descer do jumento, porque havia tantos entulhos que não dava para passar. E ele começa a andar, sabe, a pé, fazendo todos os detalhes, trabalho árduo, analisando, preparando, tudo antes de agir. E é interessante que Neemias jamais, sabe, temia o trabalho. Ele tinha uma disposição em comum para realizar a obra de Deus. Ele sabia o que Deus estava chamando para ele fazer é algo muito grande. Como a reconstrução dos muros, sabe, requeria dedicação total dele. Ele jamais deixou de trabalhar, de labutar. No capítulo 4 do livro de Neemias, nos versos 23 em diante, dizem que ele ficou dias e noites sem dormir. Não dava tempo nem de trocar roupa. Houve um momento quando os inimigos ameaçavam atacar, sabe? De dia ele estava ali trabalhando, de noite vigiando. Chegou um momento que numa mão estava a colher de pedreiro e na outra mão a espada. O tempo todo trabalhando. Irmãos, Deus honra quem trabalha. Deus tem alegria do trabalho. Quando Adão e Eva estavam no jardim, Adão trabalhava. Amém ou não amém? Adão trabalhava. O Salmo 128, a Bíblia nos ensina que bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Do trabalho das tuas mãos, comerás e será bem-sucedido. Deus tem prazer, irmãos, em ver o homem trabalhar com integridade, com honestidade. Amém ou não amém? Então, preguiçoso, sai para lá, porque é tempo de nós trabalharmos. Talvez seja o tempo da igreja, sabe, trabalhar como que nunca antes trabalhou. Nós cristãos precisamos entender que é o tempo de nós, sabe, trabalharmos como nós nunca trabalhamos. Tudo que você aprendeu em escola bíblica dominical, em célula, tudo que você aprendeu em treinamento, tudo que você aprendeu na igreja, tudo que você aprendeu, sabe, os ensinamentos cristãos na salinha de criança, agora é hora de colocar em prática. Você está cheio de conhecimento, cheio de dom, mas isso não é para si mesmo. Isso é para você doar para aqueles que necessitam. É hora de você ser igreja fora da igreja. É hora de você demonstrar disposição. Mas por que muitos não têm trabalho? Porque está com medo. O medo tem feito as pessoas ficar aprisionadas dentro de casa. O medo tem feito pessoas, sabe, duvidar do poder de Deus. O medo tem feito pessoas paralisar os seus projetos. E a Bíblia, não, irmãos, o conhecimento humano, a psicologia, a sociologia, sabe, nos ensina, mostra que o medo ele tem o poder de travar o seu presente e estragar o seu futuro. Esse espírito de medo, lá em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 7, diz que o Senhor não nos deu espírito de medo, mas Ele nos deu espírito de coragem, de amor e de equilíbrio. Então, é um espírito que toma conta das pessoas.
nós temos que ter, irmãos, toda a precaução possível, mas agir com coragem, avançar com fé, confiando que Deus é quem nos dá o socorro, a proteção e o sustento, tendo disposição para trabalhar. Eu louvo a Deus pela verba que o governo vai liberar, glória a Deus. Mas sabemos que isso não é o suficiente. Nós temos ousadia, nós temos criatividade, sabe? Nós temos que ter disposição para ir além. Amados, eu creio que o Espírito de Deus vai te dar, sabe, inteligência, sabedoria, estratégia. Por que o medo às vezes impede a pessoa de avançar? Porque em um ambiente aonde há medo, sai a sabedoria e entra a histeria. Em lugar da pessoa agir com sabedoria, ela fica histérica. Ela não sabe tomar decisão. Ela fica paralisada. E eu costumo dizer, irmãos, toma cuidado. Os olhos e os ouvidos são janelas da alma. O que você vê, o que você ouve, vai influenciar aquilo que você faz ou deixa de fazer. Então, mente, sentimentos e comportamento. Aquilo que você recebe na sua mente vai gerar sentimento. E sentimento vai gerar comportamento. Por isso que muitas pessoas estão acuadas com medo. Porque o que elas estão vendo na televisão, o que elas estão vendo na internet, lá nas redes sociais, que estão vendo lá no WhatsApp, sabe? Os profetas do caos, cada dia mais. Ei, irmãos, começa a ver quem está orando, começa a ver quem está jejuando, começa a ver quem está buscando a presença de Deus, começa a ver quem está fazendo algo diferente. Porque reclamar, murmurar, falar mal do governo, falar mal de crente, falar mal de pastor, falar mal de... Irmão, isso tem uma galera falando. Agora começa a olhar quem está fazendo diferença. Quem é que está disposto a trabalhar para o reino? Quem é que está indo, sabe, ajudar o necessitado? Quem de fato tem colocado a mão na massa? Quem de fato está disposto, sabe, a ir aonde aqueles não querem ir? Deus quer levantar Neemias nesses dias, homens e mulheres dispostos a orar, a consagrar a sua vida e a trabalhar no reino. Eu não posso, irmãos, sabe, ficar, vamos dizer assim, acuado ou conformado vendo policiais, bombeiro, médico, tudo na linha de frente, irmãos, correndo risco, alguns 24 horas por dia, e aí nós cristãos, tudo acuado, não, estou com medo. Se você tem um coração missionário, se Deus te chamou de fato, de verdade, se você tem um chamado no reino de Deus, você tem que ser como esses médicos. Nós precisamos ser como, sabe, irmãos, esses bombeiros, nós devemos mostrar a nossa cara, sabe, e não ter medo, mas ter ousadia e confiança de que Deus é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Outra coisa que eu aprendo com Neemias é porque ele venceu todos os opositores. No capítulo 4, no versículo 1 ao 3, você vai ver que levanta vários opositores, sabe, zombando de Neemias. Você, rapaz, você vai tentar, rapaz, como você vai construir isso aí? Está tudo em ruína. Esse lixão aí não dá mais nada, isso não serve para mais nada. Começa a zombar, rapaz, você vai levantar, moço, qualquer raposa que vir vai entrar aí, moço, você não consegue. Começa a desacreditar. E Neemias, ele vence todos os seus opositores, todos, Sambalate, Tobias, Gesem e outros, sabe, os opositores tentaram de várias formas paralisar a reconstrução do muro, de várias formas tentar paralisar o trabalho de Neemias, tentar desanimar o povo judeu, depois acusar Neemias de traição, sabe, eles tentaram de todas as formas, até mesmo comprar Neemias, falar assim, olha, deixa que Neemias, nós vamos te ajudar, o que você está precisando, nós vamos investir nesse negócio aí. E em momento algum, Neemias parou o propósito de Deus. Em momento algum, Neemias perdeu tempo discutindo com os opositores, pois a missão que ele recebeu do Senhor exigia dele muito trabalho, muita concentração, sabe, muito esforço, dedicação. Irmão, isso aqui é um ensinamento profundo para nós. Profundo.
Porque nós, filhos de Deus, nós não podemos perder tempo com os adversários. Perder tempo, sabe, dedicando a responder, sabe, comentários fúteis na internet. Perder tempo com o irmão ou irmã que está falando mal de A, B ou C. Irmão, todas as pessoas que levantar para fazer o bem, vai ter alguém criticando. Essa semana, eu estava vendo algumas coisas, algumas críticas na internet. Um cantor secular fez uma live, arrecadou, né, não sei, milhares de alimentos para distribuir para os pobres. E muita gente, sabe, falando mal, reclamando. Irmãos, se é assim no mundo secular, imagina a igreja. Eu vejo pessoas falando, fulano está fazendo, mas o importa não é o que A ou B está fazendo, o que você está fazendo. A igreja não faz, a igreja é você, você como igreja. Qual é a tua resposta para essa humanidade que está, sabe, clamando por Deus? A igreja, sabe, que você quer ver, é a igreja que você precisa ser primeiro. Quando você for a igreja que você quer ver, as pessoas vão ver Jesus dentro de você. Então, eu fico olhando e eu falo assim, gente, tudo que nós vamos fazer vai ter oposição. Quando eu falei, olha, vou estar abrindo a igreja, vou estar de plantão na igreja, vou estar orando, pastor, mas e o perigo? E o coronavírus? Existe perigo? Claro que existe, irmãos. Mas existe também as recomendações de ser seguidas? Existe. Nós temos o álcool em gel, nós temos a máscara, nós temos todo, claro que existe. Agora, meu querido, eu não vou ficar acuado. Qualquer coisa que nós vamos fazer, vai haver oposição. Vamos visitar presídio. Nossa, você vai lá, mas é perigoso. Vamos ajudar os moradores de rua na madrugada. Não, mas e aí, hein? É difícil, hein? E se tiver alguém assim? Vamos fazer evangelismo em tal lugar. Bom, tudo que se vai fazer, vai haver oposição. Nós não podemos perder tempo, sabe, tentando responder opositores. Nós temos que avançar e fazer a obra de Deus. Neemias, em momento algum, irmãos, só Sambalat tentou 4 vezes, mandando carta. Neemias, desce aqui que eu preciso conversar com você. Neemias, vem aqui conversar com você. Olha, Neemias, estão falando por aí que você vai trair o rei. Olha, e aí você olha, não tenho tempo para conversar com você. Não vou ir. Eu estou trabalhando. Eu estou, sabe, enganjado em uma obra que o Senhor me fez. Então os filhos de Deus não podem perder tempo com fofoca, não pode perder tempo com, sabe, adversário, com comentário em rede social, sabe, dedique fielmente ao Senhor, dedique fielmente à sua família nesses dias, dedique fielmente à sua igreja, sabe, dedique fielmente ao seu chamado, ao teu propósito. É tempo de você entrar na presença de Deus e falar, Deus, eu estou debaixo das tuas mãos, me endireciona para onde tu queres. E é interessante porque se a gente não tomar cuidado, a mente, ela decide acreditar naquilo que repetidamente é falado para ela. Aquilo que repetidamente é falado para ela. Quando você liga a televisão, no jornal, repetidamente só fala, morreu, morreu, morreu. Mas o número de curados é quase 3 vezes ou 10 vezes maior do que o número de mortos. Enquanto a mídia está falando, mais um morreu, nós estamos falando, mais um foi curado. Mais um foi curado. Mais um foi curado. Eu creio, irmãos, que é tempo da misericórdia de Deus manifestar nessa terra, por meio das nossas vidas. Por meio de Neemias, sabe, que vão se levantar, homens e mulheres, que vão decidir, de fato e de verdade, crer em Deus. Porque no mundo existem 2 pessoas, sabe, que nós precisamos entender melhor. Aquelas que creem em Deus, de fato e de verdade, e aquelas que acreditam que creem em Deus. Mas no momento da crise, ela revela quem ela é. Porque é no momento difícil da vida que nós revelamos quem nós somos. Quem você é no momento da crise. Amém? 4º e último. A Bíblia diz que Neemias, ele completou a sua missão. Lá no capítulo 6, verso 15, Neemias então completa a sua missão. 52 dias foram o tempo que Neemias gastou. 52 dias. Algo que estava destruído, mais de 150 anos, em ruínas. Neemias gastou 52 dias para reconstruir. As muralhas de Jerusalém foram, sabe, outra vez reconstruídas. Porque um homem decidiu sair da zona de conforto
decidiu orar ao seu Deus, confiar no Deus. E o trabalho levou 52 dias. Foi feito numa época mais quente do ano, aonde o sol escaldante chegava até 45 graus. Neemias estava ali, juntamente com o povo que confiou na voz daquele líder, que estava sendo direcionado por Deus. A missão de Neemias era a reconstrução de muros de Jerusalém. E hoje, o que é aprendizado para nós hoje? Hoje, irmãos, a nossa missão é a reconstrução da nossa espiritualidade. É a reconstrução da santidade, do caráter, da integridade. É a reconstrução da fé. Porque alguns já abandonaram há muito tempo a fé. Outros entraram em apostasia. Outros, sabe, e querem viver a igreja só em casa. Não, eu não vou para a igreja, eu sirvo Deus em casa. Não, eu só sirvo Deus da internet. Misericórdia. Nós precisamos reconstruir valores que foram perdidos. Não tem como mudar uma vírgula da palavra de Deus. O que está na Bíblia, o que está na palavra de Deus, é o que nós vamos cumprir, é o que nós vamos viver. Não podemos deixar brecha alguma para o inimigo vir atacar. Quem quer ser de fato, de verdade, sabe, um cristão, precisa reconstruir os muros, fechar as brechas e entender, irmãos, que este é o momento que Deus está revelando quem Ele é. E está revelando para você quem você é. Porque muitos estão à beira do caos, pronto para desistir de tudo, sem saber o que fazer. A ansiedade tomou conta. Mas existem outros que no meio desse caos estão vendo a oportunidade. E é o que eu vejo. Oportunidades de ganharmos muitas almas para Jesus, de restaurar muitas outras almas para Jesus. Esse é um tempo onde Jesus vai fazer muitos milagres. Muitos milagres. Creio eu, irmãos, que nós vamos viver um tempo de grande superação. Mas ainda este ano, nós vamos ver um tempo de grandes milagres. Esses próximos 3 meses, nós vamos ter, sabe, que superar muitas coisas. Mas vencido esse período, nós vamos ver o quanto Deus é poderoso, o quanto Deus é fiel, o quanto Deus trabalha para aquele que nele espera. Aleluia. Não podemos deixar brecha alguma para o inimigo. É tempo de reconstruir os nossos muros de proteção, fechar todas as brechas, quer na igreja, quer em casa, quer na vida, sabe, profissional, no seu trabalho. Você precisa vigiar e orar, porque é hora de reerguer os muros que o adversário tentou deitar por terra. Tem muitas coisas que estão travadas na vida de pessoas, e não é por causa desse coronavírus, não é por causa dessa crise, não, já vem há muito tempo. Mas nessa crise, em tudo que está acontecendo, isso veio, sabe, de forma mais forte, mostrar algumas verdades para você. Deus sabe a intenção do seu coração. Deus sabe se Ele te prosperar, sabe, antes dessa crise, ou no meio dela. Deus sabe aonde você vai direcionar os seus passos. Então, Deus está sendo, irmãos, pedagógico conosco, bem didático, nos ensinando a confiar nele, enquanto tudo parece estar fora do controle. Ele tem o controle de tudo, e principalmente da minha e da sua vida, que um dia foi entregue para Ele. Então, se você que está aqui comigo essa noite quer ver a ação de Deus, quer ver o poder de Deus, quer sentir o agir de Deus, eu quero, sabe, fazer você, desafiar você, convocar você a uma semana que começa, né, a partir de amanhã, de 7 dias de jejum. Assim como Neemias jejuou, orou, sabe, confessou os seus pecados diante de Deus, sabe, ele não pediu nada, ele apenas orou, sabe, adorou, jejuou e confessou os seus pecados. Nós vamos fazer 7 dias de oração, de jejum, de confissão, orando 3 vezes ao dia. Nós vamos orar às 6 da manhã, nós vamos orar, sabe, ao meio-dia e às 18 horas da tarde, sabe, todos os dias, de segunda até domingo. E nós queremos ver Deus agir na nossa vida.
Deus reconstruindo áreas que estavam destruídas, Deus reconstruindo sonhos que havia perdido, Deus reconstruindo valores, sabe, que nós estávamos abrindo mão. Ei, querido, se você está disposto a abrir mão da sua família, você não é digno de receber nada do Senhor, porque a primeira coisa que o Senhor exige de nós é que nós cuidamos bem da nossa família. A Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus, principalmente da sua família, ele é pior do que o incrédulo. Esse é um tempo de Deus. Deus está nos fazendo enxergar algumas coisas. Eu tenho falado, irmãos, alguns irmãos me ligando nessa semana, pastor, eu preciso disso, pastor, eu quero fazer essa doação. Eu falei, irmão, faz o seguinte, antes de você fazer essa doação aqui para a igreja, vê se seu vizinho está precisando. Pastor, meu vizinho não é crente, mas é por isso mesmo. Vai lá, vê se você está precisando de um arroz, vê se tem criança que está precisando de uma caixa de leite. Vamos fazer diferença. Nós estamos servindo aqui os irmãos da igreja, nós estamos servindo pessoas que nem da igreja é, e talvez nunca vai vir aqui, e sabe, isso para nós também não é relevante. O relevante é que nós possamos servir no reino. Ligue para o seu parente, ligue para a sua família, pergunte como está, pergunte se está precisando de alguma coisa. A maior caridade que nós podemos fazer nesses dias é para da nossa família. Começa, sabe, irmãos, a mover. Irmão, você tem uma missão nessa terra. Sabe por que você converteu primeiro do que os outros? Porque você, sabe, irmãos, é o ponto de referência que os outros vão ver Jesus para ser alcançado. Sabe por que Deus chamou você primeiro? Porque você, irmãos, vai ser em você que vai começar os milagres, vai ser em você que vai começar a restauração de casamento, vai ser em você que vai começar a família restaurada, vai ser em você que a prosperidade vai chegar. Você é o ponto de referência para a glória de Deus, sabe, alcançar cada um da sua casa. Começa a agir assim então, filho, em nome de Jesus. Nós precisamos completar a missão. Completar a missão. O apóstolo Paulo falava sobre isso no final, né, da sua jornada. Ele foi para o combate, ele foi o tempo todo injustiçado, foi caluniado, mas ele foi até o fim. Guardou a sua fé, ele combateu o bom combate, ele completou a missão. Que eu e você, que nós como igreja possamos completar a missão. Deus vai nos dar, sabe, irmãos, muitas missões esses dias. Esses dias, irmãos, Deus vai nos levar a lugares que nós nunca imaginávamos que iríamos alcançar. Há pessoas que nós nunca imaginávamos ter acesso. Há lugares que nós nunca imaginávamos um dia chegar. Deus vai nos levar lá para levar a glória dele, porque você é o ponto de referência da glória de Deus nessa terra. Há uma missão para nós. Nós não estamos aqui por acaso, não estamos aqui, sabe, apenas para cumprir um horário, sabe, passar, não, nós estamos aqui para cumprir um propósito. Esse propósito foi chamado por Deus. Mas aquilo que estava cauterizando a sua mente, a sua fé, nesses dias de jejum vai ser quebrado, vai ser removido. Deus vai, sabe, revelar-se a você. Deus vai revelar-se a sua família. Deus vai revelar, sabe, o propósito dele para esses dias, para a sua igreja. E eu creio que dias de glórias nós viveremos neste lugar. Precisamos nos preparar, porque o que está por vir é muito maior do que nós estamos pedindo ou pensando. Porque a glória de Deus será derramada nesses dias sobre este lugar. Amém, irmãos? Então amanhã nós, toda a igreja do Evangelho Quadrangular aqui do Recanto Bosque, você que está me acompanhando aí pela internet, pelas lives, amanhã, às 6 da manhã, nós vamos estar orando. Pastor, quanto tempo? Você pode orar 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, o tempo que você puder. 6 da manhã vai ter oração, sabe? Meio-dia vai ter oração. 6 da tarde vai ter oração. Nós vamos estar orando. E nós vamos clamar a Jesus. Clamar pelo sangue de Jesus. E o mais importante, querido, todos os dias vamos estar jejuando. Das 8 da manhã ao meio-dia. No mínimo 3 horas. Você pode jejuar das 7 às 10, das 8 às 11, das 8 ao meio-dia, das 8 às 7. Você pode, mas você precisa entender. Este é o tempo de nos humilhar diante de Deus. E quando nós fazemos isso, algumas coisas acontecem. Pode ir preparando aí, Marcial. Vamos lá em 1 Pedro, livro de Pedro. Primeira carta de Pedro.
Glória a Deus. Pega aí na sua Bíblia, primeira carta de Pedro. Amém? Jejuar é humilhar. Capítulo 5, versos 6 e 7. Eu vou encerrar com esse versículo. Glória a Deus. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versos 6 e 7. Está escrito: portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os honre no tempo certo. Entregue todas as suas preocupações a Deus, pois Ele é quem cuida de vocês. Ele é quem cuida de vocês. Nós devemos nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. E Ele, a seu tempo, Ele vai nos honrar. Talvez você está me ouvindo. Deus não deixou faltar nada na sua casa. Deus não deixou faltar nada na sua família nesses dias. Deus tem cuidado de você. Talvez você que está me ouvindo, a ansiedade, a preocupação está tomando conta do seu coração. E o Senhor vai dizer: olha, humilhe-se na minha presença, e as minhas mãos poderosas vai te proteger e te honrar no tempo certo. Quando nós nos humilhamos, a palavra de Deus diz que é Ele que tira de nós todas as nossas ansiedades. É Ele que tira de nós todas as nossas preocupações. Não tenha medo, não se preocupe. Deus vai agir no nosso meio. Amém, querido? Deus vai fazer o extraordinário acontecer. Nós vamos cantar. O pessoal do louvor pode vir aqui. Amém? Você aí na sua casa, fique de pé no seu lugar. Eu vou fazer essa oração com você. Glória a Deus. Quero desafiar você essa noite. Aos irmãos que talvez seja encostado por causa dessa quarentena. E talvez está vivendo um incerto na sua vida, porque não sabe como será a volta para o trabalho. Quero desafiar você se entregar nas mãos de Deus, a fazer esse jejum de 7 dias conosco. Você que está desempregado e fala assim: e agora, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Você vai jejuar, se humilhar diante de Deus, se entregar nas mãos de Deus, lançar nele toda a vossa ansiedade, toda a vossa preocupação. Você que mesmo nesses dias está aí trabalhando, as coisas estão funcionando. Amanhã nós vamos voltar ao trabalho. Talvez você está voltando, mas está receoso, está com medo, sabe? Vamos todos juntos clamar. Vamos todos juntos clamar. Vamos todos juntos buscar em Deus. Vamos todos juntos nos fortalecer em Deus. Não apenas ser cheio do Espírito Santo, mas ser cheio do poder do Espírito Santo. Porque grandes obras o Senhor vai nos dar para fazer. Deus vai nos levar a ajudar muitas pessoas. Deus vai levar você, sabe, a aconselhar pessoas que você nunca imaginava. Deus vai fazer, sabe, através da tua boca surgir milagres, orações que você nunca imaginava. Vamos juntos nos render diante de Deus, nos humilhar e jamais parar, porque este é um tempo de nós lançarmos a rede. Este é um tempo de nós falar assim: Senhor, sobre a tua palavra, Deus, nós lançaremos a rede. Eu não vou duvidar. Eu não vou duvidar, Deus, porque é o Senhor que cuida de nós. Aí de pé na sua sala, na sua casa, coloca a mão do seu coração e comece a orar. Os irmãos vão adorar o Senhor, e você vai fazer essa oração, porque um tempo novo está chegando. Um tempo novo está chegando. O choro pela noite, mas a alegria vem pela manhã. Um tempo novo está chegando. Prepare-se. Um dia como qualquer outro, estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar.
vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus conhece a tua estrutura, sabe o que está fazendo, e mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volta para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Espírito Santo, solta agora, Deus, ó Pai, cada família, Deus, entra agora em cada lar, Deus. A todos esses, ó Pai, que está nos ouvindo, Senhor, Deus, Pai, fortaleça, Pai, a tua palavra, fortaleça, Espírito Santo de Deus, com a tua presença, Deus, aos que vão retornar amanhã aos seus trabalhos, Deus, que ele esteja, Pai, guardado, Deus, protegido pelo sangue de Jesus, que tem todo o poder, e em nome de Jesus, ó Pai, prepara, Deus, o coração dos teus filhos, o coração das tuas filhas, ó Pai, para viver um novo tempo, para viver, Senhor Deus, novos desafios, que esses dias, ó Pai, de superação, Deus, possa mesmo, Pai, estar sendo, ó Deus, ó Pai, fortalecido no Senhor, Pai, nessa semana de jejum, de oração, possamos, ó Deus, entrar na tua presença, e ali, Senhor Deus, ver as tuas mãos poderosas, ó Pai, agir no nosso favor, agir no nosso favor, aquebrando o nosso coração, aquebrando o nosso coração, aquebrando-nos, ó Deus, até entendermos, ó Pai, que o Senhor tem o controle de todas as coisas, de todas as coisas, aleluia, adore ao Senhor, oh, glória a Deus. De parar, Deus contemplou o teu caminhar. Eu sei, é difícil prosseguir, quando tudo me faltar, esse cenário vai mudar. Eu creio, a tua hora chegará, há um tempo pra tudo. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, e no lugar da tua vergonha. Aleluia, Espírito Santo. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, e no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Assim diz o Senhor. Filho, eu vou te honrar. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome de Deus, amém, querido. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa preparar você para um tempo de consagração, para um tempo de renúncia, e eu creio que Deus está por fazer, é muito maior do que nós estamos pedindo para Ele, amém? Então prepare, irmãos, lance suas redes, prepara, sabe, não preocupa apenas consigo mesmo, começa a olhar o tamanho da missão que Deus está colocando dentro de nós,
nós vamos alcançar lugares nunca antes vistos. Pessoas que nós nunca imaginávamos. Amém? E dentro desse propósito de jejum e oração, nós conversando hoje, eu e a pastora, preste atenção aqui agora, olha aqui todos vocês que estão aí acompanhando em casa. A partir do culto dessa noite, durante esses 7 dias, até o culto do próximo domingo, toda oferta que entrar na igreja, vai ser para abençoar pessoas. Não apenas com cesta básica. Às vezes você está em casa, a pessoa precisa comprar um remédio, a pessoa precisa pagar uma conta de água, de energia, de luz. Então toda a oferta, toda a contribuição, nós somos gratos a Deus pelos filhos que Deus nos deu. São fiéis. Os irmãos que trouxeram seus dízimos, sua oferta, nós pagamos todas as contas da igreja, água, energia. Então, a partir de agora, nós vamos investir nas pessoas, nos irmãos da nossa igreja. Talvez num familiar seu que precisa, essa semana conversar com a pessoa, precisar de fralda. Pastor, eu não preciso de arroz, eu preciso de fralda. Então nós precisamos nos levantar. Parte desse recurso nós queremos fazer máscaras também, que vai ser muito usado esses dias. Nós vamos comprar, vou conversar ali com o meu líder Jean, que é costureiro. Nós queremos distribuir isso de graça para as pessoas que estão na igreja, pessoas que estão fora da igreja, pessoas que estão em situação de rua, que não tem essa condição, irmãos. Não tem ninguém por eles, mas nós podemos ser por essas pessoas. Então, aos irmãos que estão aí, às vezes fica lá na internet postando, chegou a sua hora de fazer alguma coisa. Aqui é um local onde você pode ajudar. Chegou na hora de você, entregar a sua oferta. Talvez você, não estou dizendo, não preciso ajudar a pessoa. Então, aqui nós temos pessoas para ser ajudadas. Então, continuamos recebendo cesta básica, continuamos fazendo entrega de cesta básica. Nós já entregamos 17 cestas básicas durante esse mês. E queremos aí entregar mais aos 50. Nosso desejo é que ninguém precisasse. Mas existem pessoas que vão precisar. Ainda mais agora que algumas estão desempregadas. Então, enquanto houver, amor em nós, vai haver contribuição na vida dessas pessoas. Então, eu quero desafiar você. Amém? Você que às vezes é crente só de internet, chegou a hora de você colocar a sua ação. Você tem a oportunidade, de mostrar a sua ação. Você pode ir no supermercado pedir alimento, você pode ir no vizinho pedir alimento, você pode ajudar de várias formas. O que não pode é apenas ser oposição daqueles que estão tentando fazer alguma coisa. Nós precisamos ser a ação nesse exato momento. Nós podemos doar alguma coisa, que seja roupa, que seja coberto, que seja calçado, que seja alimento. Nós precisamos fazer mais do que tem sido feito. Amém? Então esses dias agora, você que vai ofertar, mesmo você pastor, toda a oferta é para ajudar esse tipo de pessoas. Todas. Diz que nós vamos separar, toda a oferta é para ajudar esse tipo de pessoas, tanto do nosso meio, como pessoas que fazem parte da sua família. Nós precisamos ser igreja, que o mundo precisa ter. Amém? Então eu quero chamar o nosso diácono Jean.